Eu trabalho no serviço de alimentação, então, nos primeiros dias da pandemia, com os restaurantes fechados, eu estava aceitando trabalho onde quer que encontrasse. Um velho amigo me indicou um consultório médico que precisava de alguém para fazer um pouco de arquivamento leve. Eu podia ir à noite para limitar o contato direto com as pessoas, então agarrei a oportunidade imediatamente. Ironicamente, o trabalho no consultório médico tinha sido o mais seguro que eu tinha conseguido até agora em relação à Covid. Eu queria evitar o ônibus, se pudesse, devido às multidões, então decidi usar um aplicativo de transporte. Não é tão caro na minha área e eu realmente não queria pegar um vírus. Eu fui quase às 3 da manhã porque era depois que a equipe de limpeza tinha saído. Eu estava me xingando por ser tão cauteloso, porém, porque estava exausto. Eu me deparei com o quarteirão procurando pelo meu transporte e, para grande alívio do meu eu cansado, o carro me avistou quase imediatamente e parou, perguntando Uber, enquanto eu vagava sem rumo pela rua. A viagem estava demorando um pouco, mas eu tinha acabado de me mudar para cá no ano passado, então não estou familiarizado com todas as áreas ao redor e não dei muita importância para isso. Eu estava bem alerta no começo, então estava tentando passar o tempo jogando no meu telefone e coisas assim, mas o carro não tinha um carregador de telefone compatível e eu não tinha certeza se o prédio teria um. Então, queria economizar minha bateria para poder chamar uma volta. Desliguei meu telefone para o modo avião e eventualmente adormeci devido a uma combinação de cansaço e tédio. Eu não costumo usar esse tipo de transporte, então ficar sozinho com um motorista estranho sempre me deixava um pouco tenso, mas esse cara tinha um carro bem comum e uma aparência muito padrão. Ele até se parecia um pouco com meu irmão. Jovem, bem arrumado, ouvindo jazz. Nada que gritasse, você precisa ficar esperto com essa viagem. Quando chegamos, o motorista tentou me acordar me chamando da frente, mas eu estava em um sono profundo e não conseguia distinguir completamente isso do meu sonho. Finalmente, ele cutucou minha perna desajeitadamente para me acordar e continuou dizendo: Senhora, chegamos. Eu fiquei envergonhada por estar tão desligada, então apenas dei um rápido obrigada e saí do carro em direção ao prédio. Conforme olhava ao redor, comecei a perceber que nada era o que eu esperava de um parque de escritórios. Eu tinha visto uma visualização da rua do prédio quando procurei o negócio pela primeira vez e parecia ser um shopping center. Quanto mais eu avançava, mais auto-alarmes soavam no meu instinto. A estrutura estava semi-dilapidada e estava completamente escura além da entrada. Eu esperava que algumas luzes estivessem apagadas durante a noite, mas não todo o prédio. Eu corri pelo piso de concreto que compunha o que restava da área do lobby. Disse a mim mesma que eles deviam estar apenas reformando, e segui as placas para as escadas. Depois do que parecia uma eternidade, mas provavelmente foi apenas alguns minutos, tudo o que eu tinha passado era equipamento de construção, algumas portas trancadas e algumas janelas quebradas. Eu estava certa de que não encontraria um consultório médico e pensei que talvez tivesse misturado o endereço. Peguei meu telefone para verificar novamente, mas assim que o tirei do modo avião, mal consegui pegar sinal. Continuei me movendo pelo prédio, andando de um lado para o outro, procurando um sinal mais forte. Eventualmente, confirmei nos meus textos que tinha anotado o endereço correto apenas rolando para trás, o que não exigia sinal de serviço. Como eu estava dentro por apenas alguns minutos, no máximo, pensei que deveria tentar entrar em contato com o motorista, porque se eu tivesse inserido o endereço correto, era justo que ele continuasse minha viagem para o lugar correto e me poupasse das taxas adicionais de chamar uma segunda viagem, considerando que tudo isso foi culpa dele. O aplicativo estava demorando uma eternidade para carregar com meu serviço lento, mas antes que eu pudesse chegar a uma barra de recepção, ouvi um som de ruído no andar de baixo do prédio. Eu estava no último andar, e a única escadaria que eu conhecia era a que eu tinha subido, então me forçaria para o meio do prédio. Não havia como sair da situação sem encontrar quem estava lá embaixo. Num prédio abandonado nas últimas horas da noite, achei que as chances de ser um viciado eram altas, e eu não tinha desejo de tentar escapar de um viciado. Especialmente quando já era tarde o suficiente
para que eles provavelmente estivessem em algo, então nervosos e alertas. Tentei enviar uma mensagem de texto para um grupo de amigos com meu endereço e um pedido para ligar para a emergência para me ajudar a sair da propriedade, porque eu não me sentia segura andando naquele bairro à noite e não tinha recepção suficiente para chamar um novo transporte. Mas a mensagem não estava sendo enviada. A recepção estava muito fraca. Então desisti de ligar meu telefone e comecei a procurar outra escadaria, ou até mesmo uma janela com varandas ou caçambas que pudessem ser usadas para sair do segundo andar como último recurso, caso quem estivesse lá embaixo subisse as escadas. Corri até uma porta com um sinal escadas nela, mas as escadas estavam completamente quebradas e era essencialmente apenas uma queda direta para o primeiro andar. Nesse ponto, o pior cenário começou a se desenrolar. Ouvi quem estava lá embaixo começar a subir as escadas. Eu pensei rápido e percebi, com base na minha caminhada pelo andar, que basicamente era um grande loop. Então eu teria que esperar que quem quer que estivesse lá embaixo subisse as escadas, esperar que eles subissem até o topo e então correr na direção oposta de onde eles estavam indo e tentar descer as escadas e sair do prédio a tempo de chegar à estrada sem encontrá-los. Eu não estava esperando ser perseguida ou algo assim, mas não queria irritar um viciado ou ter uma pessoa sem teto que pudesse estar morando lá sentir que eu tinha invadido e se tornar hostil comigo, ou ter qualquer tipo de interação que pudesse ocorrer naquela hora em um parque industrial abandonado. Prendi a respiração por algo que parecia 5 minutos, mas provavelmente estava mais próximo de apenas 30 segundos, e a pessoa apareceu no topo das escadas. Para meu grande alívio, era apenas o motorista do Uber. Eu pensei que ele tinha voltado para me pegar, percebendo que me deixou no lugar errado, um lugar que poderia ter sido perigoso. Então saí de trás da viga onde estava escondida e comecei a acenar para ele. Mas então eu processei. Não havia como ele perceber que esse tinha sido o endereço errado. Meu estômago se retorceu e meu sangue gelou. Fiz contato visual com ele muito brevemente e ele estava completamente calmo e composto, mas respirando bastante pesado e bloqueando a escada para baixo. Num dia normal e racional, como um observador externo, eu poderia pensar em uma dúzia de razões inocentes para ele ter voltado. Mas no momento, de frente para ele, eu apenas sabia em meu íntimo que essa era uma pessoa com más intenções. Não consigo lembrar muito dos próximos minutos. Agindo apenas com a memória muscular e o instinto, eu mergulhei como o super-homem para a abertura da segunda escadaria e simplesmente me deixei cair no vazio. Felizmente, não acho que ele tenha visto para onde eu fui a princípio, e embora estivesse com muita dor para perceber naquele momento, muitas coisas estavam machucadas, mas nada estava completamente quebrado. Eu me arrastei e me joguei em qualquer coisa que parecesse ser a porta. Estava muito escuro para dizer. Eu estava desorientada da queda, e eu não estava em uma mentalidade calma o suficiente para pensar em usar a lanterna do meu telefone. Além disso, olhando para trás, alguma parte de mim provavelmente sabia que chamaria muita atenção para minha localização. Logo antes de alcançar a porta, ela se abriu com uma luz cegante diretamente nos meus olhos. Meu primeiro pensamento, embora não totalmente coerente, foi: há mais um desses caras. Gritei muito alto, e eu tropecei para trás, tentando encontrar algo para me esconder atrás. Antes que eu pudesse, uma voz chamou: "Tudo bem. Este é o departamento de polícia de nome da cidade. Todos se ajoelhem com as mãos para cima." Eu não acreditei que fosse a polícia a princípio. Eu estava em um modo tão de luta ou fuga, e já havia me comprometido com fuga, que continuei procurando maneiras de sair. Mas ele continuou apontando a lanterna diretamente para mim, enquanto eu oscilava e gritava: "Ei!" eu disse no chão. "Agora! Mãos para fora! Mãos para fora onde eu possa vê-las!" Ele soava tão autoritário que eu automaticamente fiz exatamente o que ele pediu. Ele se aproximou de mim e finalmente afastou a luz de mim. Levou um segundo para recuperar minha visão noturna, mas assim que fiz, pude ver que ele era realmente um policial. Tentei explicar o que estava acontecendo,
Mas primeiro ele começou a me fazer todas essas perguntas. E isso, combinado com o que acabara de acontecer, e meu medo de o motorista voltar, tudo isso se somou, e eu não consegui formar uma única frase articulada. Ele estava até fazendo perguntas fáceis como: você pode me dizer seu nome? Você tem facas, agulhas ou qualquer coisa que possa me espetar ou cortar? Você prefere falar aqui dentro ou lá fora? E minha resposta total e atordoada a princípio o levou a acreditar que eu estava sob efeito de alguma droga. Ele me dirigiu para fora até o carro dele, e uma vez que eu estava em segurança fora do prédio, consegui começar a me orientar um pouco. Sentei-me na beira do banco de trás do carro da polícia, com a porta aberta para fora, enquanto ele ficava do outro lado de mim e fazia as mesmas perguntas novamente. A primeira coisa que consegui pensar em perguntar foi: meus amigos ligaram para você? O que eles te disseram? E ele explicou que não. Ninguém ligou para ele. Ele estava patrulhando a área e percebeu um carro parado do lado de fora deste prédio, que é conhecido por ser condenado. E ninguém deveria estar dentro. E quando eles estão, não é para nada bom. Ele estava começando a fazer um discurso sobre como, se eu tivesse ido para injetar drogas ou encontrar alguém, ele tinha recursos para me direcionar, e que aquele não era um lugar ideal para fazer qualquer uma dessas coisas, e perguntando se eu tinha algum lugar seguro para ficar naquela noite. Mas eu estava presa em algo que ele havia dito. Finalmente, tudo fez sentido. O carro. Eu contei toda a minha história de compartilhamento de viagens num vomitar de palavras frenético. Ele olhou ao redor e o carro não estava mais lá. O policial supôs que o cara tinha partido enquanto estávamos conversando dentro do prédio. Ele me pediu todos os detalhes que eu lembrava e eu contei, mas não eram muitos. Eu estava muito cansada quando a viagem começou para rastrear muito. Mas o policial percebeu que eu poderia acessar meu aplicativo do Uber e obter todas as informações. Não havia realmente recepção suficiente lá, nem mesmo ao ar livre, então aceleramos pela estrada e assim que consegui sinal suficiente, o aplicativo voltou à vida e eu tinha 4 notificações perdidas da Uber. Elas diziam: olá, cheguei. E não estou te vendo. Você pode confirmar se o endereço de retirada está correto? E estou piscando as luzes de advertência. E finalmente, infelizmente, seu motorista teve que cancelar. Inicialmente pensei que o motorista fosse tão astuto a ponto de me pegar enquanto enviava essas mensagens falsas e cancelava para que o GPS não nos rastreasse, sabendo que eu não perceberia porque estava dormindo com o telefone desligado, e assim se eximiria da culpa. Mas ao invés disso, verifiquei os detalhes do carro, verifiquei novamente, e definitivamente não era o mesmo motorista. A pessoa que me levou até lá não era meu motorista da Uber. Meu motorista estava em outro lugar na rua quando esse cara parou para me pegar. O policial pegou meu depoimento e disse que ficariam de olho no sujeito. Mas o melhor que eu pude fornecer foram basicamente informações como: homem caucasiano jovem, com cabelos castanhos, costeletas, cavanhaque e um sedã de 4 portas. Usava um moletom com zíper, talvez com capuz? O que é tipo 1 em cada 4 caras nesta cidade. Me sinto abençoada por ter sobrevivido a essa experiência. Digo apenas que não utilizo mais os serviços de compartilhamento de corridas. Verifique 4 vezes a placa do carro e o nome do motorista. Nunca se sabe. No início de janeiro de 2018, quando eu estava na 6ª série, eu era apenas um garoto comum. Eu ia bem na escola, principalmente tirando notas altas. Eu tinha alguns amigos e meu melhor amigo era o Colin. Ele morava a uma meia hora de distância de mim, então eu não visitava muito a casa dele, mas quando ia, sempre brincávamos na floresta perto da casa dele. Ele tinha um grande espaço de cerca de 3 acres cheio de árvores, uma floresta e riachos. Também havia um lago bonito onde gostávamos de pescar no verão. Mas no final da propriedade dele, havia uma casa abandonada. Era uma casa normal de 2 andares que tinha sido deixada de lado desde os anos 60, de acordo com o que o Colin me disse. E desde os anos 70,
Os adolescentes faziam festas na casa, mas a deixavam em péssimo estado. A irmã mais velha do Colin, a Ana, que tinha 26 anos quando eu escrevi isso, costumava ir a festas lá também, mas parou antes do Colin nascer. Um dia, quando mencionamos sobre irmos para aquela casa, a Ana pirou. Ela ficou repetindo várias vezes para ficarmos longe daquele lugar e nunca irmos lá dentro, especialmente não ao porão. Nós pensamos que ela quis dizer que poderia haver substâncias ou álcool lá dentro, mas estávamos errados. Um fim de semana, peguei o ônibus para a casa do Colin na sexta-feira e planejamos verificar a casa antiga no dia seguinte. Nós andamos em um veículo todo-terreno, como um 4 rodas que você vê em fazendas, até o final da trilha. A trilha se transformou em uma estrada asfaltada por um tempo. Virei para o Colin e perguntei: "Ei, será que a sua família teve alguma coisa a ver em deixar essa trilha tão suave e asfaltada?" Colin respondeu: "Não, cara, não fomos nós." Então, algo chamou minha atenção e eu gritei: "Pare o veículo, Colin." Colin pisou nos freios rapidamente e perguntou o que estava errado. Eu estava olhando para uma parte nevada da floresta e parecia haver pedaços de uma antiga fundação de casa bem no meio das árvores. Mas tudo o que restava da casa eram algumas partes das escadas. Eu achei um pouco assustador e também interessante. Imagine só as escadas sendo as únicas coisas restantes no meio da floresta, com árvores crescendo onde uma casa já esteve. Não havia nenhum vestígio da casa ou de sua fundação, exceto por um contorno retangular fraco, e a floresta selvagem tomou de volta aquele lugar, exceto pelas escadas. Eu achei as escadas muito legais, mas o Colin insistiu que deveríamos apenas continuar seguindo em frente. Talvez ele estivesse cansado, mas eu acho que ele estava começando a sentir medo, mesmo sendo inverno e estar nevando. Dava para ver que essas árvores estavam claramente apodrecendo. Eu disse isso ao Colin, mas ele simplesmente ignorou. Nós chegamos à casa, as árvores se abriram para um pequeno quintal. Descemos do veículo e Colin pegou um rifle da parte de trás. "Senhoras primeiro", ele disse. Achei que ele estava tentando ser engraçado, mas comecei a sentir que talvez vir para cá não fosse uma boa ideia. Quando entramos na casa, houve um barulho alto no porão. Perguntei: "O que foi isso?" Eu senti que poderia vomitar. Ainda assim, entramos com coragem, ou talvez fosse apenas falta de inteligência. Colin segurava o rifle, e como estávamos preocupados com o porão, escolhemos verificar o andar de cima primeiro. Não havia muito para ver, pois tudo estava bagunçado por causa de todas as festas que aconteceram ao longo dos anos. Oh, desculpe, esqueci completamente de mencionar que essas festas pararam de repente em uma noite de 2002. A casa tinha tantos segredos, e eu estava feliz por finalmente estar lá, mesmo que estivesse com muito medo. Nós verificamos o andar de cima e depois fomos para o andar principal, mas infelizmente não encontramos nada interessante. Depois disso, fomos em direção à porta dos fundos, onde descobrimos pedaços de um veado, pedaços frescos como pernas e tripas. Rastreamos o resto e apontou para a porta do porão que levava para a escuridão. Nós nos olhamos indo para lá. Definitivamente era uma má ideia. Eu tentei falar, mas o Colin disse: "Shh, fique quieto." Seus olhos estavam arregalados, mais arregalados do que eu já tinha visto. Então, o Colin apontou para o porão e eu os vi. Eram 2 grandes olhos amarelos. Nós não ficamos para descobrir o que era. Em vez disso, gritamos. Eu me virei, me preparando para correr, e disse ao Colin para atirar, mas o Colin já estava correndo. Nós corremos em direção à porta, aquela que fechamos quando entramos, mas agora estava emperrada. Eu tentei consertá-la desesperadamente enquanto a coisa que nos perseguia dava um passo, que o Colin disse depois ter sido muito longo. Eu não vi o que estava acontecendo atrás de nós, mas o Colin me disse que a coisa estava se inclinando, pronta para nos pegar. "Mova, só mais um segundo", eu disse, soltando a maçaneta da porta. O Colin deu um tiro através dela. Nós empurramos com mais força e a porta finalmente rangeu aberta. Nós não perdemos um segundo e corremos para fora, deixando aquele porão para trás. Corremos até o veículo e Colin pisou no acelerador.
Quase batemos quando ouvimos um grito alto vindo de trás de nós na casa, mas não paramos e não olhamos para trás. Continuamos dirigindo até chegarmos de volta à casa de Colin. Chegando lá, chamamos a polícia. Eu sabia que eles não viriam se disséssemos que havia um monstro naquela casa, então dissemos a eles que havia um perigoso morador de rua lá. Os pais de Colin não estavam em casa, e seus irmãos estavam fazendo coisas, então era apenas eu e ele. A polícia apareceu após o que parecia uma hora inteira, sem pressa. Contamos a eles que ele, ou isso, estava no porão daquela casa abandonada. Eles voltaram após 45 minutos, chamando um legista e uma equipe de perícia, ou pelo menos foi o que eu acho que ouvi de dentro da casa. Só descobrimos mais tarde o que eles descobriram naquele porão. Quando a polícia chegou, como em muitas histórias, a coisa já tinha ido embora, mas eles encontraram partes de cervos, e havia mais do que isso no porão. A parte mais triste foi quando eles nos contaram sobre os restos de alguns ossos pequenos que pensavam ser de animais. Acabou sendo os restos de uma criança desaparecida que morreu quando tinha cerca de 10 ou 11 anos. A história não acabou ainda. O que me fez querer contar essa história foi algo que aconteceu comigo algumas semanas atrás. Colin me mandou uma mensagem por volta das 7 da noite, parecendo realmente assustado. Perguntei o que estava errado, e ele me mandou o seguinte, copiado e colado da mensagem real. Ana estava em uma festa naquela casa, e todos estavam bêbados, exceto ela e o amigo dela. Ela mencionou que ele desceu para o porão e desmaiou. Os pais dele o deram como desaparecido, e ninguém sabia onde ele estava até a véspera de Ano Novo de 99. Quando Ana chegou à festa de Ano Novo, ela viu policiais examinando o corpo do garoto. Ela deu uma olhada nele e nunca tinha visto algo tão bagunçado em sua vida. Isso me assustou muito, e pensar nisso me mantém acordado à noite. Quer dizer, você não se sentiria o mesmo, especialmente quando percebe que poderia ter acabado como um daqueles corpos no porão? Essa história remonta quando eu tinha 15 anos, pouco mais de 3 anos atrás. Eu e meu amigo gostávamos de brincar de esconde-esconde do lado de fora durante a noite. A parte legal era que podíamos nos esconder onde quiséssemos. Não havia regras rígidas sobre os lugares de esconderijo. Geralmente não íamos muito longe e mantínhamos nossos esconderijos relativamente próximos. Uma noite, quando meu amigo Alex era o que estava procurando e eu deveria estar me escondendo, me empolguei e corri para a floresta. Pensei que seria engraçado e tornaria o jogo mais interessante, porque nunca tínhamos brincado na floresta antes. Enquanto procurava um bom lugar para me esconder, encontrei uma velha cabana que parecia não ser mais utilizada. Ao me aproximar, vi que a porta da frente estava aberta. Era meio estranho, mas não resisti em dar uma olhada. Fui sorrateiramente para dentro. Estava sendo muito cuidadoso, sem ter certeza se alguém poderia estar lá ou não. Mesmo parecendo abandonada, poderia haver alguém. Mas decidi arriscar, porque tinha essa sensação de que tudo ficaria bem. Encontrei meu caminho para um dos quartos e esperei por cerca de 10 minutos. Enquanto eu estava lá, a quietude e a tranquilidade do ambiente começaram a me entediar. Não tinha percebido como esconder-se tão bem poderia ficar tão chato. Justo quando estava prestes a desistir e encontrar um novo esconderijo, espreitei pela janela. Vi uma silhueta escura de uma pessoa vindo na minha direção. Não tinha certeza se Alex poderia me ver, mas por precaução me escondi embaixo da janela. Parei de respirar e tentei muito não me mexer para não fazer barulho. Os gravetos e folhas sob seus pés faziam um som de amassado a cada passo que ele dava, até que parecia que ele estava bem ao lado da janela. De repente, ouvi um barulho muito alto e isso me surpreendeu tanto que eu gritei. Mas também estava irritado, porque não achava engraçado Alex estar me incomodando. Ele bateu na janela umas 4 ou 5 vezes. Comecei a gritar por Alex, dizendo que não achava nada disso engraçado. De repente, ouvi alguém arrombar a porta da frente, vindo em minha direção. Isso me assustou ainda mais porque me lembrei de ter fechado a porta da frente quando entrei. A cada passo,
O som ficava mais alto à medida que ele se aproximava de mim. Conseguia ouvir cada passo claramente no chão de madeira. Isso me assustou muito porque comecei a me perguntar se era realmente Alex. Olhei pela janela novamente e vi alguém com uma lanterna. Meu Deus, foi aí que eu entendi. O cara na cabana definitivamente não era Alex. Você sabe por quê? Porque havia Alex, de pé bem na minha frente. Abri a janela e pulei sem me preocupar com como eu iria cair. Surpreendentemente, aterrissei em pé sem me machucar. Simplesmente corri direto para casa. Gritei para Alex vir comigo, porque havia um cara na cabana onde eu estava me escondendo. Não tinha certeza se ele era apenas algum cara aleatório ou talvez o dono, mas eu não queria descobrir. No começo, Alex não acreditou em mim. Acho que até ele viu o homem olhando pela mesma janela onde eu estava escondido. O cara tinha a cabeça para fora, encarando Alex. Quando chegamos de volta à minha casa, compartilhei todos os detalhes com ele. Decidimos não contar aos meus pais, já que provavelmente eu era quem estava fazendo algo que não deveria, me escondendo naquela cabana. Aprendi minha lição e desde então não fiz mais nada tão tolo. Eu costumava viver no campo, no Texas, quando era criança. Meu amigo John e eu costumávamos brincar muito juntos. Era na década de 80, e pensar nisso agora me deixa muito feliz e nostálgico. Esses foram provavelmente os melhores momentos para ser criança, respirando o ar limpo, correndo pela grama, andando de bicicleta e apenas aproveitando a vida. Não havia videogames ou coisas do tipo, então acho que foi a melhor época para crescer. Havia muitas casas abandonadas na minha cidade, então um dia decidimos explorá-las. Muitas pessoas mais velhas não tinham família e não havia ninguém para assumir suas casas. Além disso, havia um monte de fazendas com celeiros e parecia que ninguém morava ou trabalhava lá. Então, meu amigo e eu costumávamos ir explorar esses lugares. Tínhamos cerca de 11 a 13 anos e fizemos isso por alguns anos, nos envolvendo de verdade. Mas nunca explorávamos à noite, porque não éramos tão corajosos assim, então não precisávamos de uma lanterna. Lembro-me desta casa que encontramos. Costumava ser a casa de uma velha avó que faleceu lá dentro. Ela foi descoberta alguns dias depois, porque o cheiro estava tão ruim que os vizinhos perceberam. Mas não me pergunte como, porque quando chegamos lá, os vizinhos e a casa estavam a cerca de 400 metros de distância. Então não faço ideia de como eles descobriram ou sentiram o cheiro. De qualquer forma, as janelas estavam todas cobertas e seladas. Conforme nos aproximávamos da casa, percebemos que se pudéssemos fazer isso sem problemas, seria uma das nossas melhores explorações. Enquanto nos aproximávamos devagar do portão, provavelmente já estava escuro. Talvez por volta das 5 ou 6 horas, estávamos nos movendo devagar, pensando se deveríamos continuar ou não. Meu amigo John parou de andar até a propriedade e me disse que deveríamos parar e não continuar. Ele queria ir para um dos outros lugares que costumávamos visitar. Sabíamos que era seguro, mais como um pátio de fazenda ou celeiro. Mas eu tinha um pressentimento forte sobre a casa abandonada. Algo estava me atraindo, e isso me pareceu um pouco estranho, mas eu queria fazer isso. Eu sabia que John não iria embora sem mim, porque ele tinha medo de voltar para casa sozinho. Eu era meio que o líder da nossa amizade, então John percebeu que não tinha escolha a não ser me seguir. Ele ficou perto de mim enquanto alcançávamos o quintal da frente, mas quando tentei abrir a porta, estava trancada. A casa tinha sido deixada vazia recentemente e a senhora não tinha amigos, família, e tenho certeza de que nem deixou para trás herança ou testamento. Então, estou lá na frente, tentando abrir a porta. É claro que não funciona porque está trancada com um cadeado. Então, precisamos encontrar outra maneira de entrar. Escolhemos ir pelos fundos e notamos que havia janelas quebradas por toda parte. Mencionei anteriormente que estavam tapadas, mas eram realmente fracas. Empurrei uma delas e mal usei força, apenas um pequeno toque com meu dedo, e ela já se mexeu.
Disse a John para começar a empurrar embaixo enquanto eu empurrava em cima. Embora tivéssemos apenas 13 anos, eu era bastante alto. Agora, enquanto escrevo isso, tenho 1,80. Então naquela época eu devia ter cerca de 1,65. Eu estava empurrando em cima, alcançando na ponta dos pés, e John estava embaixo empurrando a parte de baixo dessa placa, e ela caiu naquilo que pensamos ser o banheiro da casa. Passamos pela janela, garantindo para não nos cortarmos com o vidro. John quase machucou a perna porque havia vidro por toda parte, provavelmente de quando essas janelas foram quebradas. Havia coisas realmente antigas por todo lado, e mesmo que o quarto estivesse bagunçado, ela tinha um monte de coisas antigas e elegantes espalhadas pelas prateleiras. Havia livros por toda a casa, empilhados em altas estantes de livros que tinham 2 metros de altura. Parecia uma biblioteca caseira que ela mesma fez, mas o cheiro era estranho. Era úmido e começou a ficar mofado. Algo não estava certo com o cheiro. Então, percebi que a janela tinha sido quebrada. Isso significava que outra pessoa tinha estado aqui, entrando pela janela da cozinha e movendo a placa para o lado, assim como fizemos. Olhei para John e disse a ele para ficar bem quieto. Ele não parecia entender que a janela já estava quebrada e a placa tinha sido movida para o lado. As chances de eles ainda estarem lá eram bem baixas, a menos que fosse um morador de rua, mas eu não ia arriscar. Então, concordamos em ficar quietos a partir de agora. Enquanto caminhávamos silenciosamente pela casa, John quase chorava. A cada 10 segundos, ele me cutucava e dizia: "Vamos sair daqui agora." Eu pensei que as escadas fariam barulho, mas estavam silenciosas. Talvez fosse o carpete ou algo por trás da madeira lá em cima. Nenhuma das janelas estava coberta. As paredes estavam realmente mofadas e cheiravam mal. Essa senhora não mantinha as coisas limpas, ou alguém antes de nós bagunçou o lugar e o deixou em condições terríveis. Só percebi que todas as portas da casa estavam abertas, exceto a que precisávamos entrar. Mas antes de entrar, senti como se algum tipo de choque tivesse congelado meu corpo inteiro, antes mesmo de ver o que estava dentro. Ao abrir lentamente a porta, ela rangia um pouco e eu espiava para dentro do quarto. Parecia vazio, no entanto, ao abrir totalmente a porta, havia um homem deitado em um colchão no canto do quarto. Manchas cobriam as paredes e me deu um estalo. Meu instinto de lutar ou fugir entrou em ação imediatamente. Pulei 3 ou 4 degraus usando minhas pernas compridas ao máximo. John finalmente me alcançou, me batendo e perguntando: "Ei, o que aconteceu? Por que estamos correndo?" Decidimos sair pela janela da cozinha, porque havia menos vidro quebrado ao redor dela. Fui primeiro, e então John pulou. Corri cerca de 1 milha em cerca de 5 minutos naquele dia, e John estava acompanhando. Estávamos correndo por nossas vidas, e nunca contamos aos nossos pais. Não temos ideia se aquele cara estava bem ou não. Agora você pode pensar que ele era apenas um morador de rua vivendo ali, mas como crianças de 13 anos, ficamos realmente assustados pensando que ele poderia nos machucar ou nos pegar. Estava tirando alguns dias de folga e passando-os acampando na floresta. Eu estava em uma floresta a algumas horas da minha cidade e tinha montado acampamento no final de uma trilha de 4 horas. Já havia passado a noite lá e tinha percebido este caminho estreito saindo do acampamento. Não tinha ideia para onde ele levava e não estava no mapa da área. Mas, sem ter nada melhor para fazer no segundo dia, pensei em fazer uma pequena caminhada pela trilha apenas para ver se levava a algum lugar legal. Talvez um pequeno lago ou cachoeira ou algo assim. Levei comigo uma mochila com comida e água, caso eu precisasse ficar mais tempo do que o esperado. Ao caminhar pela trilha, era muito óbvio que quase ninguém a usava, ou pelo menos não a usava há muito tempo, talvez até anos. Estava muito estreita e coberta de vegetação em muitas seções, e não vi nenhum sinal de pessoas, como pegadas ou algo do tipo. Isso continuou por várias milhas, levando cerca de 2 horas antes de encontrar o fim. E não era o que eu esperava.
Havia uma casa ou cabana no meio da floresta. À primeira vista, não havia como errar que estava abandonada. Musgo e trepadeiras cresciam nas paredes de madeira, e as portas e janelas estavam todas abertas. Antes de me aproximar mais, olhei ao redor, apenas verificando se havia algo, já que não era normal tropeçar em algo assim. A floresta estava calma e inquietantemente silenciosa. Me aproximei da porta e coloquei a cabeça para dentro, olhando pelo corredor da frente. Havia poeira e detritos por todo o chão, mas de resto estava vazio. Entrei um pouco mais. Cheirava a mofo e madeira podre, mas ao atravessar os cômodos, não havia muito para se ver. Sentindo-me inquieto, estava prestes a virar e sair. Mas um pequeno brilho chamou minha atenção em uma das portas de madeira fechadas. A maçaneta havia sido arrancada e substituída por um cadeado prateado. Parecia quase novo e não combinava com mais nada na casa. Minha curiosidade imediatamente me fez pensar por que havia um cadeado na porta de uma cabana vazia e arruinada. Mas quanto mais eu olhava para aquilo, aquele sentimento inquieto apenas tomava conta de mim, e não conseguia me forçar a investigar. Saí rapidamente da casa e voltei para a trilha. Assim que entrei na trilha novamente, ouvi um único passo no chão de madeira dentro da casa. Virei e olhei para a porta, mas não vi nada. Então, continuei caminhando, tentando me afastar daquele lugar. Ao voltar, porém, pelas 2 horas inteiras, continuei ouvindo passos ao longe, como se alguém estivesse me seguindo. As árvores cobriam densamente a área, tornando impossível ver tão longe. Quando cheguei de volta ao acampamento, acendi a fogueira cedo e apenas esperei, ouvindo e olhando para ver se alguém aparecia. Ao anoitecer, não ouvi mais nada. Mas conforme as horas passavam, comecei a ouvir novamente passos ao longe, além da luz da fogueira, mas definitivamente perto o suficiente para verem a luz. Isso continuou por várias horas, ouvindo uma linha de passos a cada 10 ou 15 minutos. Mesmo assim, nunca consegui vê-los, e eventualmente ficou tão tarde que eu sabia que precisava dormir. Então deixei a fogueira acesa enquanto entrava na minha barraca. Fiquei entre o sono e o acordar pelo resto da noite, acordando a cada pequeno som que a floresta fazia. Depois de quase não dormir, saí, me perguntando o que a cabana estava fazendo ali e quem tinha me seguido naquela noite. Nunca saberei. Não posso dizer o que eles pretendiam fazer, mas o comportamento de perseguição perturbadora só me deixa presumir o pior. Mas nunca consigo parar de pensar nas possibilidades perturbadoras do que estava atrás daquela porta trancada. Há um hotel abandonado na minha cidade que está vazio há décadas. Ele foi comprado várias vezes antes, mas sempre acabava falindo após apenas alguns anos. Nossa cidade é pequena e meio antiquada, então realmente não há motivo para ninguém visitar, a menos que tenham família aqui, o que significa que realmente não há motivo para sequer ter um hotel tão grande como este era. Tinha pelo menos 6 andares, e provavelmente era o maior prédio da nossa cidade. De qualquer forma, quando eu tinha 23 anos, casualmente decidi dar uma olhada. Senti que não havia nada realmente perigoso ou assustador nisso. Era apenas um prédio abandonado vazio que seria legal caminhar e olhar. Decidi ir durante o dia porque imaginei que se alguém estivesse lá durante essas horas, eles provavelmente eram apenas pessoas inofensivas explorando, como eu. Estacionei em uma loja que ficava a meio quilômetro de distância e depois fui a pé até o hotel. Estava principalmente isolado ao lado da estrada, já que a maioria das lojas ao redor já havia sido demolida. O próprio hotel, no entanto, parecia muito pior do que da última vez que o vi. O tijolo estava se desintegrando e todo o lugar parecia estar desbotando e se deteriorando. Cheguei à frente e olhei para dentro. Estava principalmente vazio, com apenas algumas coisas espalhadas como cadeiras e móveis antigos. Entrei e passei pelo saguão, abrindo a porta para a escadaria. Toda a escadaria estava coberta de sombras, já que quase nenhuma luz entrava. Tudo o que eu podia ver
Era um raio fraco de luz vindo de um dos andares acima. Era apenas o suficiente para eu encontrar meu caminho até as escadas, mas quando cheguei à porta do segundo andar, ela estava bloqueada. Algo do outro lado a impedia de abrir, e uma placa de madeira cobria a janela da porta. Deixei para lá e continuei subindo para o terceiro andar. Abri a porta e entrei no corredor. Este era provavelmente o ambiente mais assustador em que eu já estive. O corredor estava escuro e mofado, com apenas uma pequena janela em cada extremidade para iluminar o corredor. Caminhei um pouco e entrei no primeiro quarto com a porta aberta. Estranhamente parecia meio normal. Havia camadas de poeira cobrindo tudo, mas todos os móveis estavam arrumados como se nunca tivessem sido movidos. Havia até toalhas e sabonetes deixados no banheiro. Enquanto eu olhava para tudo isso, ouvi um pequeno baque. Virei-me e olhei para a entrada, sem ter certeza se era do andar em que eu estava ou do abaixo. Poucos segundos depois, passos silenciosos ecoaram no assoalho, vindo em direção ao corredor. Conforme eles se aproximavam, eu apenas encarava a entrada e esperava que não estivessem no meu andar. Depois de alguns segundos, porém, ouvi-os parar, seguidos por uma porta se abrindo e batendo no andar abaixo. Depois disso, não houve mais passos ou qualquer som. Tentei ser silencioso ao voltar para o corredor e olhei para fora para ter certeza de que ninguém mais estava aqui. Pensando bem, porém, não consegui entender por que outra pessoa apenas explorando o lugar iria caminhar tão deliberadamente até um quarto e bater à porta. Quanto mais eu pensava sobre isso, mais nervoso eu ficava. A situação só ficou mais sinistra com o quão silencioso estava o lugar agora. Depois de um minuto parado no corredor e pensando, tive o suficiente. Voltei silenciosamente para a escadaria e abri a porta, entrando na escuridão da escada e começando a descer. Não havia como ser silencioso nos degraus de metal. Cada passo era um baque oco inevitável. Mas, ao passar pela porta do segundo andar, notei uma pequena fresta na entrada que definitivamente não estava lá antes. Então, olhei para baixo para os degraus à minha frente. Uma figura estava no corredor, apenas alguns degraus abaixo de mim, mal visível na escuridão. Mas os olhos deles encararam diretamente para mim. Pareciam terríveis e sem emoção. Sem escolha, comecei a andar cuidadosamente na beirada da escada, passando por eles com apenas alguns metros entre nós, enquanto seus olhos acompanhavam cada movimento que eu fazia. Uma vez que cheguei ao fim, abri a porta e corri para fora do saguão, onde finalmente pude ver claramente. Eu voltei apressadamente para o meu carro e fiquei no estacionamento por um tempo, olhando para trás. Aquilo provavelmente foi a coisa mais estúpida que já fiz. Acho que simplesmente não percebi no que estava me metendo. Não tenho certeza porque aquela pessoa estava lá ou o que estavam fazendo, mas sair quando fiz foi provavelmente a única boa decisão que tomei. Há quase 10 anos, quando estava no ensino médio, eu e meu amigo, que chamaremos de Jake para preservar sua privacidade, mantivemos em segredo o que aconteceu até agora, principalmente porque simplesmente não sabemos o que realmente aconteceu. Já havíamos conversado sobre visitar um shopping abandonado perto de nossa cidade por um tempo, mas a única coisa que nos deixava nervosos era que não tínhamos um grupo para nos acompanhar. Seríamos apenas nós dois e sabíamos que era um lugar suspeito para se estar. Por algum motivo, estávamos muito intrigados com o lugar e a ideia de ir até lá, a ponto de não conseguirmos nos conter. Reunimos algumas coisas em uma bolsa e pegamos o carro de Jake para ir até lá. Este shopping ficava ao lado de uma longa rodovia, mas o estado bloqueou a visão da estrada com uma tonelada de árvores, provavelmente para impedir que as pessoas vissem o prédio desagradável tão perto da cidade. A estrada para chegar ao estacionamento também estava destruída, então tivemos que estacionar na lateral da rodovia, meio escondidos entre algumas árvores para não sermos vistos pelos carros que passavam. Então, começamos a andar. O sol estava prestes a se pôr, o que nos dava luz suficiente para não nos perdermos nas árvores.
Depois de alguns minutos, o som dos carros passando na rodovia diminuiu e chegamos à borda do enorme estacionamento vazio, onde o shopping abandonado ficava bem no meio. Não havia carros, pessoas ou sons. Ficamos lá por um momento, apenas para garantir que estávamos sozinhos, e então caminhamos pelo estacionamento até a entrada principal. Todo o vidro das portas estava estilhaçado, e lá dentro ficou quase imediatamente mais escuro. Ficamos quietos no começo, caminhando lentamente e tendo cuidado, apenas olhando ao redor. Estar dentro desse enorme shopping sem pessoas caminhando e sem luzes acesas era super inquietante e estranho. Cada passo que dávamos ecoava por todo o shopping, que estava completamente escuro. Conforme avançávamos para o meio, paramos por um momento para tirar nossas lanternas da bolsa quando ouvimos algo. Alguém estava rindo. Era do outro lado do shopping, que estava totalmente escuro. Não ouvimos mais nenhuma conversa depois ou vimos qualquer luz. Ambos concordamos que deveria ser apenas outro grupo explorando o lugar, mas isso não me fez sentir melhor. Isso não era ideal, e esperávamos evitar outras pessoas. Mas, já estando lá, parecia um desperdício de tempo simplesmente desistir. Ligamos as lanternas e começamos a caminhar na seção escura do shopping, movendo a luz ao redor. Todas as lojas estavam vazias e tinham lixo e grafites por toda parte. Nesse momento, o sol definitivamente já havia se posto, porque quando olhei para trás, de onde viemos, também estava escuro. Virei-me para contar a Jake, mas ele parou de andar e segurava sua lanterna firmemente à sua frente. Jake, sussurrei. Mas então, olhei mais de perto para onde sua luz estava apontando. Lá atrás na loja, diretamente à nossa frente, vi uma figura. Estava parada perto da entrada da loja e apenas nos olhava. Acho que o que nos aterrorizou tanto foi o quão assustador foi vê-la parada lá sem dizer olá, sem simplesmente ir embora ou algo do tipo. E à medida que mais e mais segundos passavam, meu coração parecia que ia sair pela boca de tanto medo. Antes que Jake finalmente movesse sua luz para longe, nos viramos e começamos a andar rapidamente de volta de onde viemos. Estávamos constantemente balançando nossas lanternas enquanto navegávamos na escuridão. Nossos passos ecoavam ao nosso redor, o que tornava difícil ouvir qualquer outra coisa, apenas aumentando o pânico em que estávamos. Então, finalmente nossas luzes alcançaram a entrada do shopping, e bem naquele momento, passos correndo vieram do piso bem acima de nós. Segurei o fôlego atrás da minha lanterna, apenas vislumbrando uma pessoa correndo pelo corredor. Foi quando Jake e eu começamos a correr, indo direto para a saída, enquanto podíamos ouvir os passos começando a descer as escadas rolantes em nossa direção. Conseguimos sair e continuamos correndo pelo estacionamento e até as árvores. Olhando para trás, ninguém nos seguiu. Enquanto voltávamos para o carro, quase vomitei de tão rápido que meu coração estava batendo. Entramos no carro e voltamos para a casa de Jake, e depois disso, nunca mais falamos sobre isso. Não sei o que foi aquilo. A maneira como tudo aconteceu, porém, simplesmente não consigo ver como duas pessoas planejariam tudo isso sem querer fazer mal. Felizmente, não assumimos nada, porque, se tivéssemos ficado lá e continuado explorando, realmente não há como dizer o que teria acontecido naquela noite.